Salve, salve, gente boa. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte, querido. Não há mudança após a morte. Se quiser mudar, tem que mudar em vida. Vem comigo até o final. Não sai daí. Se você não fez ainda, faça agora. Só clicar no botão aí de se inscrever. Aproveite, não perde muito tempo, nem interrompe o vídeo. Clica também no sininho, querido. Clicando no sininho vai te ajudar, te disciplinar para estudar a palavra. Você pode assistir o meu vídeo ou outros vídeos, mas separar um tempo e dedicar para o conhecimento das Escrituras. Comente, querido, compartilhe, curta esse vídeo. Não só esse, mas outros vídeos também. Ao final desse vídeo tem umas indicações de outros vídeos também no canal. Aqui em cima vai estar aparecendo, na verdade do lado de cá, vai estar aparecendo aí dicas também de outros vídeos relacionados a esse daqui, que também vão te ajudar muito no entendimento. Então estude a palavra, vamos nos ajudar a levar a palavra para outras pessoas, curtindo, comentando e compartilhando. Você pode fazer com que o YouTube alavanque esse alcance e a gente consiga alcançar mais e mais pessoas. Posso contar contigo nessa tarefa? Então vamos lá. O texto desse vídeo, Apocalipse 22, os versículos são o 11 e o 12. Apocalipse 22, 11 e 12 diz assim: Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Rapidamente a gente vai passar aqui, é óbvio, se você leu os versículos, se você assistiu os vídeos correspondentes aí ao capítulo 22, você viu as informações. No vídeo anterior a gente falou a respeito do selo, então da promessa de Deus, a gente falou sobre quem escreveu, para que serve o livro do Apocalipse. Então a gente deu alguns detalhes a respeito não somente do livro do Apocalipse, do seu endereçamento, mas também sobre essa importância e sobre o fato de que Apocalipse é o livro do final dos tempos. Então a gente está falando aqui do final dos tempos. Então, quando João ele entra aqui nesse assunto de que continue o injusto fazendo a injustiça, não se esqueça que está falando das profecias desse livro, porque o tempo está próximo e a gente leu aqui, se você assistiu o vídeo anterior, o texto de Daniel, que é exatamente o tempo do fim. Então, quando está falando aqui de continue injusto fazendo injustiça, o imundo, o justo e o santo, então você tem o injusto, o imundo, o justo e o santo. Então são dois polos e dois tipos de pessoas, duas maneiras práticas de viver em cada lado, o injusto e o imundo sendo colocados de um lado e o justo e o santo sendo colocados do outro. Ou seja, o injusto em oposição ao justo e o imundo em oposição ao santo. Então, a santificação é retirar a imundícia. Tornar-se santo é limpar a tua alma. Entrar numa vida de santidade é remover tudo aquilo que é imundo e que destrói a tua vida. Assista os últimos 5 vídeos e assista aos vídeos, só você fazer a pesquisa no meu canal sobre obras da carne, os vídeos correspondentes a Gálatas 5. Então, vamos rapidamente 3 pontos aqui para nos ajudar a entender esse texto aqui de Apocalipse 22, versículos 11 e 12. Primeiro texto, primeira parte, o primeiro entendimento é exatamente esse, é o fim das oportunidades. Ou seja, todas as chances, todas as oportunidades de mudança pertencem a essa vida. Depois, querido, não tem mais jeito. Vamos ler alguns textos, por exemplo, livro de Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Precisa ler todo o contexto aí do grande julgamento de Mateus capítulo 25, e Jesus está falando daqueles que vão para o inferno e daqueles que irão para o céu. Então vamos lá, Romanos capítulo 2, versículos de 6 ao 9, Romanos 2, o versículo 6 diz assim: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, preste atenção na palavra perseverando, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Preste atenção e marca a palavra
procuram. Querido, tem gente vivendo a vida sem procurar. A gente precisa procurar. A diferença está em quem busca. A diferença está em quem persevera. Perseverança traduz o sentimento de que é difícil encontrar, mas eu estou insistindo, eu não estou perdendo as esperanças, eu continuo acreditando que há uma chance, que há uma maneira de ser diferente. Então, preste atenção nessas duas palavras, que elas são muito importantes para o entendimento do texto. Nós precisamos viver uma vida de crentes que procuram, de crentes que perseveram. Infelizmente, as pessoas hoje querem uma vida fácil, que evite a perseverança. Eu não quero perseverar em nada, eu quero que tudo seja fácil para mim. E elas procuram sempre o caminho mais fácil. A perseverança não é o caminho mais fácil, mas é o caminho que conduz à salvação. Jesus ele já falou, o caminho largo, muita gente está entrando no caminho largo, mas conduz à perdição. O que conduz à salvação é o caminho estreito e a porta continua sendo estreita. Eu não sei quem inventou a ideia de achar que a porta se alargou, que agora as oportunidades aumentaram e que Deus estendeu a porta para entrar qualquer um. A porta continua sendo estreita. Mas vamos continuar. Texto de Romanos 2, mas marca aí, perseverar e procurar, nesse versículo 7. Versículo 8, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Marca aí também, preste atenção nas palavras desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. São, na realidade, a mesma coisa, né? A palavra desobedecer e obedecer, elas são opostas, mas estão aqui no mesmo sentido, são pessoas que estão no mesmo lado. E o versículo 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. 1 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, diz assim, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Tem gente querendo viver uma vida de crente sem deixar os seus ídolos, sem deixar as suas concupiscências, suas vontades da carne. Versículo 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eclesiastes 11, versículo 3, querido. Só mais esse texto aqui para ajudar, para você ver que a Bíblia explica a própria Bíblia. Eclesiastes 11, 3 fala assim, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Então, o que a gente está vendo aqui é exatamente essa questão das oportunidades. Oportunidades para mudança, querido? Aqui em vida. Deus te dá todas as oportunidades, Ele dá o Espírito Santo, Ele dá a força, Ele dá o poder para você continuar em frente. Depois da morte, querido, não tem mais jeito, não tem mais chance. E aí é exatamente o que está dizendo aqui em Eclesiastes 11, que o que cair, querido, da onde cair, do jeito que cair, quando está falando aqui caindo a árvore, né? Está falando da morte. Ou seja, no fim, ao findar, para onde cair, ali ficará. Então, por isso, o texto de Apocalipse está dizendo a respeito do justo, do imundo, do justo e do santo. E o versículo 12 vai falar, e venho sem demora. Se vem sem demora, eu recomendo você assistir o vídeo anterior, que a gente termina o vídeo lendo a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. Então leia a segunda de Pedro 3, 9 e 10 e assista o vídeo anterior, que a gente termina com esse versículo. Algumas pessoas estão zombando dos cristãos, está esperando Jesus, mas ele está demorando há tanto tempo, e essa carta de Pedro ele está falando que algumas pessoas estão zombando, mas não se deixe enganar, porque o Senhor vem, se Ele prometeu, Ele virá. E a outra coisa, o terceiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre o galardão. O galardão, o texto mesmo já está dizendo aqui, que tem para retribuir a cada um
segundo as suas obras. O galardão foi feito para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quero que você leia alguns textos, e aí não só leia os textos, mas assista os vídeos correspondentes. Apocalipse 14, versículo 13. Eu vou deixar escrito aqui, mas vai anotando aí. Apocalipse 14, 13. Apocalipse 16, 11. Apocalipse 18, 6. Apocalipse 20, do 12 ao 13. E esse texto aí de Apocalipse 22, 12. Todos esses textos que estão escritos aí, que a gente está deixando aqui por escrito, são textos que falam a respeito do galardão e de que são segundo as suas obras. O que significa galardão? No grego, galardão, a palavra é mistóis. Mistóis significa salário, recompensa. Recompensa tanto no sentido positivo, né, de uma paga, de um salário ali, de uma premiação, como no sentido negativo, no sentido de uma punição. Fulano recebeu o que merecia. Então, se a lei falava a respeito de um castigo, quando aquela pessoa recebia um castigo, aquele era o galardão. Por isso, a palavra de Deus fala segundo as suas obras. Nós lemos também aqui em alguns textos, como de Mateus capítulo 25, também Jesus falando a respeito disso segundo as suas obras. Se a gente quer mudar a nossa obra, primeiro, se a gente quer mudar o galardão, se a gente quer mudar a recompensa, a gente precisa voltar no tempo aqui da nossa trajetória da vida e mudar a nossa postura aqui em vida. Se a gente quer mudar a nossa postura aqui em vida, a gente precisa conhecer mais a palavra, conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. E como a gente já falou aqui nesse vídeo e em tantos outros vídeos, não tem como ser um cristão sem abandonar coisas, sem largar coisas, sem deixar a imundícia, sem deixar a injustiça, sem deixar as obras da carne, os prazeres e a busca, sem buscar e sem perseverar em buscar ao Senhor. Então não tem como, querido. Aqui está retratando cenas que são além do julgamento e que vão exatamente implicar nesse entendimento a respeito das condições do estado futuro, tanto daqueles que aceitam quanto daqueles que rejeitam ao Senhor Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.